Vamos dar início à nossa série sobre Fundamentos da Matemática Elementar, volume 3. Esse livro ele fala sobre trigonometria. Então, no capítulo 1, vamos fazer uma pequena revisão do que é a geometria, certo? Começando aqui com semirreta. Semirreta é cada uma das partes em que uma reta fica dividida por um de seus pontos. Temos aqui, um ponto O, que ele é o ponto de origem, certo? E para cá a gente tem uma semirreta e para cá a gente tem outra semirreta, certo? Então, temos aqui a semirreta OA' e a semirreta O duas linhas, certo? Então, outra forma de representar, se a gente tem aqui o ponto OA', duas linhas no caso, e aqui OA', temos o ponto OA, esse aqui é a semirreta OA e a semirreta OB. Quando a gente tem, essa é uma grande coisa para se falar, a questão do símbolo em cima. Se a gente tem aqui, OA tracinho aqui, isso aqui é o que? Isso aqui é um segmento, certo? Segmento. Se a gente tem aqui OA, esse traço aqui, isso aqui é uma semirreta, semirreta. Já se for dessa forma aqui, preste atenção que a flechinha está para os dois lados. Isso aqui é uma reta, tá? Então essas são as formas de representar um segmento de reta, uma semirreta e uma reta. Como está vendo aqui, o tracinho é uma semirreta, certo? Ângulo. O ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem, mas não contidas na mesma reta. Temos aqui, a semirreta OA e uma semirreta OB. Vocês estão vendo, tem aqui um ponto de origem e ela se estende infinitamente para um lado somente. Se fosse uma reta, se estenderia para o lado de cá também, mas como é uma semirreta, ela só se estende para um lado, certo? O vértice é esse ponto aqui, o ponto de origem. É como se fosse uma quinazinha da parede da sua casa, por exemplo. Aquela quinazinha que liga duas paredes, ali é um vértice. Então, esse é o vértice do ângulo. O ângulo é essa abertura aqui, Essa abertura aqui é o ângulo. E ele pode ser chamado de várias formas. O ângulo O, no caso aqui tem, que é o ponto O, seria o ângulo O. O ângulo AOB, que tem aqui a semirreta A e a semirreta B, e tem um ponto A e tem um ponto B. Então, o ângulo do meio significa, o O no meio significa o ângulo. O que identifica o ângulo é ter esse chapeuzinho aqui em cima, certo? Isso aqui mostra que é o ângulo, certo? Seguimos. Bem, é comum escrevermos letras ou números para representar ângulos. Então a gente tem aqui, um ângulo alfa ou um ângulo 1, certo? Então isso aqui é bem comum. Geralmente a gente usa mais essas letras gregas, certo? Letras minúsculas gregas, tipo alfa, a gente usa alfa, beta, teta e assim vai. Então isso é bem comum de ser utilizado. Ângulo nulo e ângulo raso. Bom, se um ângulo ele possui dois pontos, ou seja, duas retas são iguais, ou seja, a reta A é igual à reta B, então o ângulo é nulo, ou seja, o ângulo é zero. Por quê? Porque não tem como eu formar ângulo entre essas duas retas, certo? Agora, se eu tenho essa semirreta aqui, OA e OB, a gente tem um ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso ele é um ângulo de 180 graus. É um ângulo que dá meia volta, certo? Esse é o ângulo raso. Aqui, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Dois ângulos são consecutivos se um lado de um deles é também lado do outro, certo? Então vemos aqui, temos aqui, AOB, esse ângulo aqui, e AOC, que é esse ângulo aqui, certo? Eles são consecutivos, por quê? Porque eles têm um lado em comum. Qual é o lado em comum? OA. Esse segmento OA é comum a esse ângulo, esse lado aqui,
Então, esse ângulo aqui e é comum a esse ângulo total também, certo? Aqui, ó, mesma coisa, ó, OC é comum a OCB é comum a OAC, certo? Ou não, desculpe. Esse lado aqui, ó, AOC é comum ao ângulo BOC, certo? Aqui, ó. Deixa eu trocar de cor aqui para facilitar. Esse ângulo aqui, ó, desse daqui, ABOC, é comum ao ângulo AOC, certo? Seguimos. Nesse caso, em particular, os ângulos, além de consecutivos, são adjacentes. Por quê? Porque não tem pontos internos comuns. Então, esse ângulo aqui, ó, AOB, e o ângulo BOC não tem pontos internos comuns. Então, eles são consecutivos e são chamados de também adjacentes, certo? Então, esse lado aqui, ó, OB, ele é comum a esse ângulo aqui e a esse ângulo aqui, certo? Vamos lá, seguimos. Comparação de ângulos. A congruência. Dados dois ângulos ABC e DEF, podemos transportar o ângulo DEF sobre ABC de tal forma que a semirreta ED coincida com a semirreta BA. Surgem então três hipóteses. EF, aqui ó, é esse ponto aqui, ó, certo? B também está nesse ponto aqui. Então, EF é uma semirreta interna de A, vejam só, A, o ângulo B e C. Então, o ângulo ABC é maior do que o ângulo DEF. De certa forma, sim, né, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, grandão, ele é maior do que esse ângulo aqui pequenininho. Então, essa hipótese acontece. Outra hipótese. EF é semirreta externa a ABC. Então, ABC é menor do que DEF, certo? Essa hipótese acontece aqui embaixo. Ó, a gente mudou aqui, ó. O EF agora é aqui, ó, certo? Então, seria que esse ângulo grande aqui é maior do que esse ângulo pequeno aqui. Isso acontece. A outra é a coincidência. Se ó, C é igual a F, A é igual a D e E igual a B, isso aqui é igual, tá? Igual. O que acontece? Que os dois ângulos são iguais, certo? Aqui não tem muito o que fazer, não. E quando eles são iguais, dizemos que eles são congruentes. O sinal aqui de congruência é 3 tracinhos, certo? Não dá para ver muito direito aqui, mas quando é congruente, são 3 tracinhos que a gente usa. Soma de ângulos. Dados dois ângulos ABC e DEF, transportamos DEF de tal forma que ED é congruente a BC e F e EF seja externa a ABC. Isto é, que ABC e DEF sejam adjacentes. Bom, a gente viu aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ABC, tem esse ângulo aqui, ó, ABC, tem esse ângulo aqui, ó, DEF. Então, o ângulo ABF, ó, juntou os dois ângulos, somos dois. Vai ser igual o quê? A soma desse aqui e a soma desse aqui, ó. A soma desse com a soma desse, certo? O ângulo ABF assim obtido chama-se de ângulo soma de ABC e DEF. Então, esse ângulo aqui ele foi formado somando esses dois outros ângulos, certo? Seguimos. Unidade de medida de ângulos. Considere um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus.
Podemos dividir esse ângulo em 180 partes iguais. Foi o que eu falei. Quando a gente tem um transferidor assim, ele tem 180 graus, certo? Então, chama-se o ângulo de primeiro grau, ou de 1 grau, o ângulo que corresponde a 1 sobre 180 graus do ângulo raso, certo? Ou submultiplicamos, ou os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo. Então, 1 minuto é o ângulo correspondente a 1 sobre 60 do ângulo de 1 grau. Então, ó, 1 minuto é 1 sobre 60. 1 segundo é o ângulo correspondente a 1 sobre 60 do ângulo de 1 minuto. Então fica, ó, aqui é 1 minuto, fica 1 sobre 60 do minuto. Medida de um ângulo. Medir um ângulo significa verificar quantas unidades de medida de 1 grau cabem no ângulo dado. Exemplo, a medida do ângulo AOB, sua medida é o que? Aqui, ó, se a gente ver, tem 20 traços. Então vai ser 20 vezes 1 grau, que é igual a 20. Ângulos suplementares. Bom, de forma mais rápida assim de passar, ângulos suplementares é quando dois ângulos são suplementados somente se a soma de suas medidas é de 180 graus. Então, um deles é o suplemento do outro. Um deles somado com o outro forma 180 graus, certo? Ângulo reto. Dois ângulos são adjacentes. Se dois ângulos são adjacentes, suplementares e têm medidas iguais, então cada um deles é chamado ângulo reto e sua medida é de 90 graus, certo? Ângulo reto é um ângulo que tem medida de 90 graus. É isso, certo? Ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo agudo é um ângulo que ele é menor do que 90 graus, certo? Já o ângulo obtuso, ele é um ângulo que ele é menor do que 180, mas também é maior do que 90, certo? Então aqui, ó, é menor que 90 graus. Um ângulo X, por exemplo. E aqui, ó, o obtuso teria que ser 180, é menor do que esse ângulo X, que é maior do que 90 graus, certo? Só que isso aqui é ao contrário. Eu tenho que 90 graus é menor do que X, que é menor do que 180, certo? Ângulos complementares. De forma resumida, ângulos complementares é quando a gente tem dois ângulos e a sua soma vai dar 90 graus, certo? Então a gente tem aqui, ó, 90 graus e aqui a gente tem dois ângulos. A soma desse ângulo com esse ângulo aqui tem que dar 90 graus, certo? É o que está dizendo aqui embaixo. Triângulos. Três pontos ABC não colineares. O que são pontos não colineares? São pontos que não pertencem à mesma reta. Por exemplo, eu tenho uma reta aqui e eu tenho aqui, ó, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Esses pontos pertencem à mesma reta, então eles são colineares. Aqui temos A, B e C, não pertencem à mesma reta, então eles não são colineares. A gente tem aqui o segmento de reta AB, BC e AC. Então a união desses três segmentos forma um triângulo ABC, certo? E como elemento, esses triângulos têm os vértices, que são as pontas A, B e C, os lados AB, AC e BC. Tem a medida dos lados, que é, a gente coloca aqui C, ó, oposto ao ângulo C, oposto ao ângulo A, oposto ao ângulo B, a gente coloca mais as letras minúsculas para identificar. E os ângulos, né? O ângulo B, o ângulo C e o ângulo A. Semelhança de triângulos. Dois triângulos eles são semelhantes por vários motivos. E quando eles são semelhantes, a gente utiliza mais esse tio aqui, certo? Para simbolizar que eles são semelhantes. Nesse caso aqui, ó, eles são semelhantes
porque esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, como pode ver aqui embaixo, ó, o ângulo aqui é congruente, esse aqui também é congruente, e esse aqui também é congruente, certo? Então, temos que A sobre E é igual a B, cadê o B? Aqui, B sobre F, que é igual a C sobre D, certo? Então, isso foi só mais uma revisão rápida, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, e até a próxima.